Olá, aqui é a Glaucia Pereira, da Sustentar e Gestão e Treinamento, em parceria com o site Total Qualidade. E hoje eu vou falar de aquisição de serviços e suprimentos. É o item 4.6 da norma 17025, ok? Para quem não está muito familiarizado com a 17025, ela tem duas partes muito importantes. Primeiro, os requisitos técnicos, é o item 5, tá? E os requisitos de gestão, item 4, ok? Então, esse item 4 de gestão, ele é muito parecido com a norma 9001, tá? Já o item 5 de requisitos técnicos é onde vem a parte específica de laboratório. Então, até se você for fazer um curso ou contratar um consultor, veja alguém que saiba 17025 por inteira e não só a parte de gestão parecida com a norma 9001, tá? Eu vou falar 7 coisas que eu acho que vocês precisam saber sobre esse item 4.6 de aquisição de serviços e suprimentos. O item 4.6 é um item que exige grande conhecimento técnico, tá? Então, ponto número 1. A alta direção não deve deixar essa parte, apesar de ser de gestão, ela não deve deixar só com a parte da qualidade. Ela tem que envolver a parte técnica, tá? Porque, caso contrário, há grande chance de se comprar coisas erradas, de se gastar um dinheiro à toa, ok? Então, o primeiro ponto é esse. O item 4.6, apesar de ser de gestão, ele exige a parte técnica de uma maneira bem forte, tá? Ponto número 2. Em um laboratório, tudo começa pela compra, tá? É super importante que você compre certo. Sejam produtos, certo? Como equipamentos, vidrarias, ou sejam serviços, como a instalação que você pede ou calibrações, tá? É muito difícil fazer a gestão do que foi comprado errado, ok? Então, essa é a dica número 2. Comece comprando certo, tá? O que nos leva, né, a se perguntar, que é a dica número 3, que eu quero falar para vocês, que é como que se compra certo? Como que eu compro certo? Bom, resposta básica, se informando, tá? Não tem outro jeito. Não comprando pelo impulso, ok? Tem muita gente que compra pela facilidade. O mercado está cheio de novidades para o laboratório, tá? Você tem que olhar além da facilidade. Vou dar um exemplo que aconteceu num cliente que eu estou como consultora, aconteceu semana passada. Esse meu cliente, ele já tinha comprado 5 termohigrômetros para ver a temperatura da estufa, tá? Acontece que os métodos que ele usa de microbiologia exigem uma precisão de 0,2 graus Celsius. E ele mandou calibrar esses termohigrômetros que ele comprou e percebeu que a incerteza desse termohigrômetro é absurda, é de 0,8 graus Celsius. Quer dizer, nunca que esse termômetro vai atender o que ele precisa, tá? Mas, né, já comprou, não perguntou antes, não perguntou a precisão, não perguntou nada, e nem fez um acordo com o vendedor, porque isso você pode fazer, né? Um acordo, um contrato de que, se não der calibração, você vai devolver. Você tem que ter algum respaldo, ok? Então, isso é muito importante. E no caso dele, ele nem precisa medir umidade. Ele só precisa da temperatura. Comprou um super equipamento que mede isso, mede aquilo, mas a temperatura não dá uma boa calibração, uma incerteza naquela faixa que ele precisa, tá? Então, talvez um termômetro de mercúrio resolvesse a situação dele. É claro, o termômetro de mercúrio é mais chato, é mais difícil. Você tem que olhar, subir, às vezes, no topo da estufa, tal, colocar dentro de glicerina, dependendo da temperatura. É mais trabalhoso. Mas no caso dele, talvez fosse, né, o que já resolveria, tá? Então, não compre por impulso, só porque é mais fácil, né? O digital, é claro, é muito mais fácil. Não tô falando para não comprar digital, às vezes o digital vai te atender, tá? Mas veja o que você realmente precisa, tá? Vou para o ponto número 4, muito importante, que é como avaliar, o que você deve avaliar antes de comprar qualquer coisa no laboratório. Essas dicas que eu vou dar agora, elas não são de maneira nenhuma exaustivas, né?
Você pode ir além, mas aqui eu coloquei o mais, que eu acho mais importante, pelo menos para você começar bem, ok? Equipamento. Se você vai comprar um equipamento, não deixe de olhar a faixa de trabalho dele, tanto o mínimo, né, quanto o máximo, tá? Você também tem que olhar a precisão, isso é, quantas casas que esse equipamento te dá. Porque às vezes você precisa ajustar, por exemplo, um meio de cultura com uma casa, vamos supor, de um pHmetro, e você compra um pHmetro que não lê isso, tá? Então, o que você tem que olhar? Precisão, ok? Ver se te dá o número de casas. Ou também, às vezes, uma legislação, que você vai fazer um ensaio, ela pede uma concentração com 2 casas. Então, o seu equipamento tem que ler até a 2ª casa, tá? Então, faixa de trabalho, precisão e, se possível, pergunte sobre a incerteza desse equipamento, né? Se ele, quando ele for calibrado, como que fica isso? Que mais ou menos que incerteza que ele tem. Às vezes você não vai conseguir essa resposta, mas não custa tentar, certo? Para reagentes, veja as especificações técnicas, veja os rótulos, os valores que precisam vir. Por exemplo, ácido sulfúrico livre de metais. Tá? Veja todos esses detalhes, porque ácido sulfúrico tem vários, certo? Então, você tem que ver e especificar muito bem o que você precisa. Peptona, vai fazer, né, meio de cultura, peptona. Gente, tem vários tipos de peptona, tá? Então, especifique qual é o reagente que você precisa, ok? Padrão e material de referência, certificado, certo? Você tem que ver se os valores desses padrões, se eles te servem, se dá para você trabalhar com eles, tá? Por exemplo, tem um MRC, né, um material de referência certificado, de pH, que ele tem um valor de 6,9, tá? Mas um outro cliente meu, ele comprou esse MRC e o equipamento dele não aceita esse valor. O setup do equipamento não permite mudar. O equipamento dele, ele pede um padrão de 7,1, ok? Aí eu ouvi, mas 0,2, 6,9 para 7,1 é muito pouco. Gente, pH é escala logarítmica, tá? 0,2 nessa escala é uma diferença absurda, é muita coisa. Então, não é assim que se faz em laboratório. Você tem que comprar um padrão MRC que vai te atender, ok? Vou para a dica número 5 agora, que é o que você, quanto a 17025, o que você precisa ter para atender esse item 4.6, tá? Então, primeiro, você precisa ter uma política, certo? A política de compra geralmente vem no manual da qualidade. Se você não tem ideia de como que é ou quer ver como que tem uma política, vai no nosso site www.sustentarebrasil.com.br, pega o manual da qualidade, é gratuito, basta você colocar o seu e-mail e você vai receber, ok? Outra coisa que você precisa ter, procedimento que cubra a compra, o recebimento e o armazenamento desse produto, ou desse, né, geralmente produto para armazenar, tá? Então, política, procedimento. Terceiro, você precisa ter uma avaliação de fornecedores. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas eu tenho outros vídeos no YouTube sobre isso, tá? E o outro ponto, registro. Você precisa ter registro de tudo isso, de como você comprou, de como você recebeu, como foi a sua avaliação de fornecedores, tá? Então, é isso que você precisa ter para atender a 17025. E eu quero falar de um outro ponto, né? Então, mas como? Tá, eu tenho que ter isso. Ponto número 6. Como comprar e registrar. É aqui que é a prática, né? Que as pessoas falam, tá, eu entendi, mas como que eu faço? Então, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Fica com esse pensamento na cabeça. Primeiro, você escreve o que você precisa, pega um visto, alguma aprovação do gerente técnico, tá? E depois você verifica no momento da chegada do material se chegou do acordo com o que você pediu, tá? Isso é o que você tem que ter em mente, ok? Essa filosofia. Escreva o que eu preciso, confirmo com o gerente técnico, ele aprova, e na hora que chega, a gente registra o que chegou, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um modelo, né, de um formulário. Esse formulário, ele tá num kit de documentos que tá à venda no site, tá? E ele é um modelo em papel, ok? Mas o que eu quero? Eu quero que você enxergue além do papel, eu quero que você enxergue o processo, tá? Porque se você usa aí no seu laboratório um sistema informatizado ou planilha, não importa. Eu quero que você veja esse modelo
e consiga colocar em prática, tá? Adaptar a sua realidade aí no seu laboratório, tá? Então, eu vou mostrar esse modelo. Então, vamos lá. Aqui aparece, certo? Eu estou no Word, tá? Nesse kit de documentos, esse formulário, né? Ele é um anexo, ele é um formulário do procedimento de compra, tá? Eu não estou mostrando o procedimento, eu já estou mostrando o formulário onde você registra o que você faz no dia a dia. Ok? Aqui tem um cabeçalho de laboratório e aqui vem solicitante, então quem está pedindo. E aqui eu fiz um modelo para as pessoas marcarem um X no que ela precisa. É um equipamento, é um reagente, uma calibração? Você marca aqui, tá? A empresa e como você fez esse pedido. Por e-mail, por telefone ou pessoalmente. Ok? E aí, esse é o ponto importante. Solicitação. Então, aqui você vai descrever toda a parte técnica importante para você, tá? Então, o nome do produto ou do serviço, marca, pureza, prazo de validade, certo? Capacidade, divisão, escala. Quer dizer, esse formulário, às vezes, ele não vai se aplicar. Então, por exemplo, voltagem. Claro que é para equipamento, certo? Você não vai pôr aqui para uma vidraria. Então, se você marcou lá em cima que você está comprando um reagente, um ácido, você aqui em voltagem, se você vai colocar, não se aplica, tá? O importante é que, claro, esse modelo, ele é genérico para qualquer laboratório. É importante que você faça um aí nas suas condições, tá? De acordo com o seu laboratório, ok? Então, ó, faixas, pontos, calibração, qual norma que tem que calibrar, às vezes tem uma coisa específica, tá? Aqui tem todos os detalhes, é um espaço para você colocar todos os detalhes, ok? Especificação técnica. Até tem aqui outra parte, ó, se precisa do certificado, né? Então, tem que chegar com o certificado. Por você compra um MRC, ele tem que vir com certificado. Ou pelo menos o vendedor tem que te mandar por e-mail. Mas você não vai receber uma coisa sem certificado, ok? Então, tá aqui, tá? Então, essa é a primeira parte de solicitação. Vejam, eu vou subir aqui a tela novamente. Essa é a página 1 de 2. Meu formulário tem 2 páginas. E aqui embaixo a gente tem, de novo, né, quem solicita e aqui, ó, um requisito da norma, a aprovação do responsável técnico, tá? Como que foi feito o pedido de novo, ó? Pedido verbal, sim ou não, e-mail, para quem que foi, quando é que foi, tá? Isso é importante para você conseguir rastrear a informação. Agora vamos para a segunda página. Inspeção de recebimento. Olha só, as mesmas coisas. Você vai marcar o que chegou. Por que eu uso esse modelo? Porque às vezes no laboratório as coisas se perdem. Às vezes, só às vezes. Né? Ou uma pessoa que pede, a outra que recebe. Tá? Então, esse modelo é bacana porque no mesmo local que eu peço, que eu especifico, eu também faço a inspeção de recebimento. Tá? E, de novo, aqui, a assinatura de quem conferiu e a aprovação do responsável técnico, ok? Uma coisa assim, se você for armazenar separadamente o pedido dos certificados, da nota fiscal, tente linkar um com o outro. Por exemplo, põe um carimbo de aprovado no seu certificado do reagente, né, aprovado, e põe lá, pedido número tal, porque aí na auditoria a gente consegue rastrear que aquele reagente foi comprado e foi verificado, tá? Facilite aí a hora de achar os registros. Esse é o modelo que eu gostaria de mostrar para vocês e que eu acho que funciona muito bem. De novo, se você já usa outro sistema, adapte a filosofia desse para o que você já usa aí. Tá? Então, se você usa um sistema informatizado, tente fazer isso. Deixe a solicitação e a inspeção na mesma tela. Ou planilha, né? Se você usa planilhas, deixe uma coluna já uma do lado da outra para o que você solicitou e o que você recebeu. Tá bom? Então, esse é o 6º ponto aí de como fazer, como pedir certo e receber certo, inspecionando o que você pediu, tá bom? Também é importante que você tenha isso, todas as especificações, eu sugiro que você tenha uma planilha, tá? Com tudo especificado. Porque se a cada compra você for ver tudo o que precisa, todos os detalhes, com certeza uma hora vai escapar alguma coisa. Então, tenha uma planilha
já com todos os detalhes do que você precisa comprar. E aí você só faz Ctrl+C, Ctrl+V e fica muito mais fácil, com menos chances de erro, ok? Vamos então ao ponto número 7 desse vídeo, tá? Que eu quero que vocês saibam. Bom, eu vou trazer para vocês aqui 3 principais erros que eu vejo nos meus clientes, né? De consultoria, tá? Porque eu quero mostrar para vocês onde as pessoas mais erram, tá? Ponto número 1 que se mais erra nessa parte de compra. Assumir que o reagente ou produto que você já está lá usando há anos é o correto e continuar comprando o mesmo, tá? Eu tive um caso de um laboratório, são pessoas muito queridas, mas como é que o técnico fazia? Eles usam papel de filtro, tá? Fazem um ensaio gravimétrico, filtram no papel de filtro. O que ele fazia? Ele batia uma foto com o celular da caixinha que estava acabando o papel de filtro que ele precisava, certo? E mandava, anexava essa foto no e-mail e mandava para o fornecedor. Olha, me mande uma foto, uma caixa desse filtro. Mandava, tá? Então, veja bem, eu peguei isso numa auditoria, tá? Além do processo estar errado, né? Porque o registro disso não tinha aprovação do gerente técnico, não tinha nada. Então, além do processo estar errado, adivinha? O filtro estava errado. E se eu não tivesse pego nessa auditoria, para sempre ele ia comprar o filtro errado, ok? Então, não assuma que o que você tá aí tá certo. No vídeo, por onde começar a implementar 17025, eu falo da etapa de revisão do método, tá? Dá uma olhada no YouTube, por onde começar, ok? Ponto número 2 que as pessoas mais erram. Achar que precisa fazer uma inspeção química no reagente que chegou, tá? Veja bem, pessoal, você tem que avaliar se ele chegou do acordo que você pediu. Vamos supor, você compra um padrão, não precisa nem ser padrão, você compra um ácido sulfúrico, tô com ácido na cabeça hoje, ácido sulfúrico 98%, sei lá, da Merck, ok? Vem esse ácido para você. Se você abrir para avaliar que ele tem 98%, que eu já vi isso acontecer também, o que vai acontecer? Você está avaliando nas condições do seu laboratório. Tá? E aí, você vai fazer. Vamos supor que na sua conta, na sua temperatura, na sua titulação aí, deu que ele tem 95% de rótulo. Você vai fazer o quê? Me diz, que comparação é essa? Você comprou um reagente, certo? De uma marca que foi aprovada, no seu fornecedor foi aprovado. Chegou, o que você tem que ver na hora que chega? Se chegou com rótulo ok, certo? Se não estava vazando. Se a temperatura for importante, a temperatura que chegou, tá? É isso que você tem que inspecionar. Pensa, você compra um padrão do NIST, vem lá dos Estados Unidos. Você paga caríssimo no padrão. Ele tem que ter, sei lá, 10 miligramas de qualquer coisa. Você avalia nas suas condições. E aí, se ele não tem? E se não der? O que você acha que está errado? O padrão que você comprou, pagou caro e tem um certificado MRC, ISO Guia 34, ou o seu laboratório? Tá? Raríssimas vezes é necessário fazer análise química no produto que você comprou. Então, você tem que comprar certo. Tá? Então, volta lá na segunda dica. Compra certo, especifica tudo o que você precisa, certo? E vê se você recebeu aquilo. E só. Ok? E só. O que você vai fazer com o ácido sulfúrico aberto da Merck que você reprovou? Você vai jogar fora? A alta direção vai deixar você jogar dinheiro no lixo? Na pia? Não dá, né? Aí você vai usar o quê? Você vai usar um reagente reprovado? Não é nada disso, tá? Você tem que inspecionar, por isso que você tem que começar o processo certo. Compra certo e vê se chegou certo, ok? Itens refrigerados. Tem que ver como é que foi isso. Transportadora, quer dizer, foi pago a transportadora refrigerada? Ou você comprou um item refrigerado e ele chegou super quente? Tá? Então, você tem que ver quando que ele saiu do fornecedor, essas coisas, ok? Você tem que garantir por papéis, né, por registros, de que tudo veio certo.
e você recebe, tá? Não vai cair na loucura de ficar fazendo testes químicos numa coisa que você nem tem competência para fazer, ok? Se você precisa, né, cravado, precisa ser 98, é um ácido que tem que ter esse rótulo. Você faz o quê? Você pede um certificado de análise dele. E você só recebe se vier esse certificado. Porque senão, se você não é acreditado para fazer essa análise, a sua análise não vale, tá? Então, inspeção de item, verificar se chegou certo, que é o que a norma pede, é isso, é comprar certo e verificar, ok? Esse é o segundo ponto que as pessoas mais erram. E agora, o terceiro e último ponto que as pessoas mais erram, né? Pelo menos os clientes, os meus clientes, tá? Tô falando baseado na minha experiência, ok? As pessoas não sabem a abrangência desse item 4.6. O que é isso? Elas acham que a vida delas vai ficar uma loucura. E elas vão, para tudo que elas compram, elas vão ter que aplicar todo esse registro e responsável técnico assinando, tá? O item 4.6, ele é para itens, né, produtos ou serviços que influenciem o resultado final, tá? Então, eu vou comprar um telefone. O seu telefone influencia o resultado final? Provavelmente não, certo? Então, ele não entra nessa burocracia, ele não entra nesse processo, tá? Eu vou comprar papel higiênico. Influencia o meu resultado? Não sei, às vezes se é um papel higiênico lá pro banheiro, não influencia o resultado, né? Não é para influenciar o resultado, certo? Agora, se é um papel que é para secar uma cubeta, que não pode riscar a cubeta, sim, aí sim, tá? Se ele solta pelo na cubeta, aí você vai fazer a compra específica disso, tá? Comprar de acordo com a 17025 só para os itens que influenciam o resultado, ok? Folha sulfite. Bom, depende, eu vou imprimir meu laudo, tem que ter alguma especificação especial? Aí ela entra nessa parte. Se não, se é folha para outras coisas que não influenciam o resultado, não precisa fazer todo esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Então, essas foram as dicas, né? Os 7 pontos que eu queria falar para vocês sobre esse item 4.6 de aquisição de suprimentos e serviços, tá? Se você ainda não tem o nosso e-book de dicas, ele é gratuito, tá no site www.sustentarebrasil.com.br, ok? Se você gostou desse vídeo, clica joinha, deixa o seu comentário, tá? E faça esse vídeo chegar, peço para vocês que façam esse vídeo chegar em todos do laboratório. Tá? Porque é muito mais fácil você implementar 17025 com todo mundo sabendo do que se trata. Senão é capaz que você vai ouvir coisas do tipo, mas tem que fazer essa requisição toda? Tem toda vez que eu vou pedir a mesma coisa, eu tenho que preencher a requisição? Ok? Então compartilhe isso com todo mundo do seu laboratório, desde a alta direção até o pessoal da limpeza, que também precisa de produtos para comprar, tá? Compartilhe esse vídeo que vai ser muito mais fácil implementar a 17025. Ok? Um grande abraço e até a próxima!